Olá, sejam muito bem-vindos. E essa semana aí eu fiz uma introdução sobre o novo decreto que regulamenta a Lei Rouanet e muitas pessoas aí me pediram para eu pontuar as principais alterações. Então, o decreto foi publicado aí no dia 26 de julho, ele traz aí, além da regulamentação da Lei Rouanet, que revoga o decreto que estava vigente até então, ele também traz alterações aí em outros dois decretos, que é o que refere-se aí às atividades audiovisuais e um outro decreto aí relativo ao Conselho Nacional de Política Cultural. Então eu fiz um resumo aqui das principais alterações no que se refere aí à Lei Rouanet. Então, no capítulo 1º, ele faz aí alterações nos incisos, os incisos aí referente às finalidades da lei, e aqui então ele traz aí, ele inclui 4 novos incisos e ele também excluiu 2 incisos. Eu vou citar aqui, por exemplo, né, o que mais nos chama a atenção. Um inciso que ele inclui é apoiar as atividades culturais de caráter sacro e clássica, e um outro então é apoiar as atividades culturais de belas artes. A gente já falou sobre isso aí no vídeo anterior. E 2 incisos que ele excluiu foi fomentar as atividades afirmativas que busquem erradicar todas as formas de discriminação e preconceito. Que isso aí nos traz aí uma curiosidade, né? E o outro inciso é apoiar as atividades culturais de caráter inovador ou experimental. Então esses 2 aí ele tirou fora. E a gente cabe lembrar aqui que nós estamos falando das finalidades da lei, não das áreas que a lei contempla. O capítulo 2º, que trata aí do Fundo Nacional de Cultura, ele traz aí então uma ratificação na comissão do Fundo Nacional, que ficou aí mais ou menos nos mesmos moldes que a Comissão de Incentivo à Cultura, a CNIC, que eu já vou falar em seguida. Então, o capítulo 3, que trata aí do FICART, não teve nenhuma alteração, e o capítulo 4 é o que traz aí a questão dos incentivos fiscais no trâmite e nas áreas, as áreas que estão contempladas lá no artigo 26 da lei e aquelas que recebem 100% de dedução do imposto lá do artigo 18, isso não foi alterado. Mas aqui uma alteração importante também que nos chamou a atenção é no que se refere aí aos planos anuais. Ele traz uma limitação aí, né? Então ele restringe projetos encaminhados por instituições exclusivamente voltadas a atividades de museus públicos, patrimônio material e imaterial e ações formativas de cultura. Ações formativas, que vocês sabem que lá na instrução normativa eles explicam, né, o que é ação formativa, né, que tem relação com formação, né, enfim, de caráter formativo, cursos, oficinas e etc. Então aqui ele exclui a possibilidade aí de planos anuais que até então era aceito, né, qualquer atividade de grupos, de manutenção de grupos poderia entrar como plano anual, centros culturais, e aqui então ele está aí limitando essas atividades. Isso é uma questão bastante importante aí para nós. E ainda aqui no capítulo 4, no artigo 31, ele reduz a contrapartida direcionada aos patrocinadores, né? Que antes era de 10%, então ele reduz para 5%. Mas neste caso aqui, quando for um patrocinador, aqui no parágrafo único, ele diz que se houver mais de um patrocinador, então poderá ser mais do que 5%, limitando-se a 10%, e então que essa distribuição será proporcional ao incentivador. Vocês sabem que aqui nós estamos falando daquela distribuição do produto, né? Aquele produto que você pode doar ao patrocinador, né? O produto resultante do seu projeto. Então, ele alterou aqui no capítulo 5º, como eu havia falado, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC, ele traz aí também, ele reduz competências da CNIC, né? A CNIC passa apenas a atuar como instância recursal consultiva de projetos aí indeferidos,
pelos pareceristas habilitados aí então pela Secult, né, pela Secretaria Especial da Cultura. No artigo 38, ele diz que o secretário especial da Cultura poderá delegar, no artigo 39, poderá delegar ao secretário nacional aí de Fomento e Incentivo à Cultura, o secretário da CEFIC, então o exercício de presidente da CNIC. Aqui também é uma questão aí que foi acrescentada nesse decreto, que não havia no decreto anterior. Com relação aí também à composição da CNIC, aí ele traz a possibilidade de criação de grupos técnicos, isso também não havia antes, e no artigo 43, o que aconteceu aqui também, que teve aí algumas interpretações aí, não muito, as pessoas ficaram aí um pouco indecisas, é que ele alterou os segmentos relativos aos representantes da sociedade civil e não os segmentos dos projetos que podem aí ser encaminhados para a Lei Rouanet. Então teve aqui uma alteração nos segmentos, entrou aqui no inciso 1º arte sacra, inciso 2º Belas Artes, inciso 3º Arte Contemporânea, inciso 4º Audiovisual, inciso 5º Patrimônio Material e Imaterial e inciso 6º Museus e Memória. Então ele alterou esses segmentos da representação da comissão, da CNIC. No capítulo 6º, então, ele que trata aqui da divulgação do PRONAC, também é uma questão aqui bastante curiosa, é que ele incluiu no artigo 50 2 parágrafos. Fica vedada a utilização de logomarcas, símbolos ideológicos ou partidários no material de divulgação. E aqui, muito curioso, no parágrafo 3º, ele diz que a inauguração, o lançamento, a divulgação, a promoção e a distribuição de itens descritos no inciso 2º e no inciso 1º e no inciso 2º, que diz aí que está relacionado à distribuição dos produtos, então somente com a aprovação da Secretaria Especial da Cultura, ou seja, lançamento, inauguração e distribuição dos produtos. Aqui é uma questão que me causa um pouco de curiosidade, como que isso vai funcionar na prática, né? Porque é uma exigência da lei a distribuição gratuita, e principalmente nos lançamentos, na inauguração de uma exposição, no lançamento de um livro, é comum a gente que trabalha com projeto cultural fazer essa distribuição no lançamento. E aqui ele diz que haverá então a necessidade de autorização prévia. Isso aqui eu quero ver como que vai funcionar aí na prática. Então eu trouxe aqui uma visão ponto a ponto das alterações do decreto e a gente continua falando sobre esse assunto. Um beijo e até o próximo vídeo.